gente, tudo bem? O Fla Press chegando nessa terça-feira na expectativa de quê? Na expectativa da Libertadores da América com um reencontro daqueles. Tem Estudiantes e Flamengo no caminho mais uma vez. Vocês lembram como é que foi ano passado, né? E agora os dois times trocaram seus treinadores. Os dois times têm tido bons resultados. Vai ser um teste daqueles. Flamengo e Estudiantes. 7 meses e 4 dias depois, os times voltam a se enfrentar. E justamente no palco da partida decisiva das quartas de final da Libertadores de 2025. O estádio Jorge Luiz Richter, em La Plata, na Argentina. Na ocasião, não faltou emoção. Um jogo muito duro. A única derrota do Flamengo no mata-mata da última Liberta. Eita, nós é gol do Estudiantes! Gol do Estudiantes Benedetti! Estudiantes 1, Flamengo 0. Mas que terminou com sabor de vitória. Após 1-0 no tempo normal, com gol de Benedetti, a partida foi para os pênaltis. O Flamengo foi perfeito e converteu os 4 que cobrou. Rossi foi o herói e pegou 2, garantindo a classificação rubro-negra para a semifinal neste lindo capítulo do Tetra. Vai defender, Ascacima, Rossi! Classificado! Classificado! Isso aqui é Flamengo! Agora, a expectativa é de outro jogão, mas que já começa bem diferente do anterior. Isso porque os times mudaram bastante. E mudaram, inclusive, de treinadores. No ano passado, Felipe Luiz contra Eduardo Domingues. Já neste ano, o time de La Plata, comandado por Alexander Medina, vai receber o Flamengo de Leonardo Jardim, em grande fase. São 7 vitórias seguidas. A última, inclusive, com uma goleada em cima de Eduardo Domingues, o atual treinador do Atlético Mineiro. Para mim, o importante, como vocês sabem, é a atuação da equipa, aquilo que a gente propõe, a atitude que os jogadores têm perante os adversários, quer no respeito que temos em termos defensivos, mas também respeito àquilo que é as nossas ideias e jogar todos os jogos de forma a tentar sair vencedor. Foi isso que fizemos. E as mudanças dos Estudiantes vão para além da área técnica. Dos 11 titulares que iniciaram o confronto das quartas do ano passado, 4 saíram do clube. O lateral direito, Roman Gomes, o zagueiro Facundo Rodrigues, o ponta Medina e o meia Santiago Ascacibar, então capitão da equipe e que perdeu o último pênalti da disputa. E ter o Flamengo como rival não traz lá grandes lembranças para Cacique Medina. Ele era o treinador do Vélez na semifinal da Libertadores de 2022 e perdeu os 2 jogos. Um atropelo do Mengão de 4-0 na ida na Argentina e outro revés no Maracanã por 2-1. Há pouco mais de 2 meses no cargo, Medina tem 11 jogos pelo Estudiantes no currículo. São 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 15 gols marcados e 7 sofridos. E apesar do time de 2026 ser considerado tecnicamente inferior ao da última temporada, a equipe vem também em uma boa sequência, com 5 jogos de invencibilidade. Pregonando y debutando para lo que viene, que el equipo en esa faceta tuvo fuerte con buenos futbolistas al frente. Y bueno, para los jugadores también a nivel individual, a nivel colectivo, buenos. Pero bueno, hay que tratar de contrarrestarlo, lo hicimos bueno. Bajar el margen de situaciones goles de rival y que seguir probando, viendo y bueno, a medida que pasen las horas vamos viendo qué es lo mejor para el equipo en el miércoles que viene. Para o Flamengo, uma vitória, além de manter a boa fase, significa dar um passo muito importante para a classificação e liderança do grupo. O Fla é o primeiro colocado do Grupo A, com 6 pontos, seguido do Estudiantes com 4, Independente Medellín com 1 e do Cusco zerado. Ou seja, caso vença, o rubro-negro abre 5 pontos de vantagem para o segundo colocado, independentemente do resultado da outra partida. O Flamengo tem um reforço para o jogo. Carrascal pode voltar a ser relacionado, já que a suspensão de 4 jogos imposta pelo STJD após a expulsão do colombiano no último Fla-Flu vale apenas para competições nacionais. Lucas Paquetá e Pulgar, por sua vez, estão se recuperando de lesão e não foram relacionados. Já o Estudiantes vai completo e conta com a força da torcida, que deve lotar o estádio mais uma vez. Um jogão que tem tudo para pegar fogo.
Bom, vocês viram aí as informações do Bruno Ourique, né? Falando sobre as ausências do Eric e do Lucas Paquetá. O Flamengo tem mais uma baixa para esse jogo. O Léo Pereira também não viajou para a Argentina. Você está vendo o embarque no Ninho do Urubu. O Léo teve um corte profundo na canela no jogo contra o Atlético Mineiro e precisou levar uns pontinhos ali na região. Nada demais, mas é um processo de cicatrização que vai acabar deixando o zagueiro fora dessa partida para Buenos Aires. Só lembrando, o Eric Pulgar está fazendo os trabalhos de campo ali com fisioterapia para voltar e o Paquetá está seguindo o cronograma de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo. Olha, o Estudiantes trocou o treinador e trocou algumas peças do campo também. Será que isso altera a maneira deles jogarem? Vamos ver o falso 9 no Entre Linhas contando pra gente o que o Flamengo pode esperar na Argentina. O Estudiantes é o adversário da vez e foi a equipe que protagonizou a última derrota que o Flamengo sofreu em Libertadores, né? No ano passado, que foi uma doce derrota porque o Flamengo conseguiu classificar nos pênaltis. Mas o técnico mudou, mas o time nem tanto, né? Embora tenham sido trocadas algumas peças, os perigos são os mesmos. E aqui eu tô falando do Benedetti, que virou titular por conta da lesão do Arzamendia, ele que acertou o chute da vida dele e fez aquele gol no Rossi. E ele continua agora jogando, ele é lateral esquerdo titular dessa equipe, fica ali numa saída de 3. O Cetré, que entrou no segundo tempo, fez uma fumaça danada naquele jogo na Argentina, deve ser titular e começar o jogo. Aliás, o Estudiantes é a equipe que mais dribla no futebol argentino e tem um aproveitamento altíssimo para um time que dribla muito, 52% dos dribles são certos, muito protagonizado pelo Cetré. Do lado direito, o Thiago Palacios é um meia que começa a jogar pela ponta e abre o corredor pro Mesa, e o Palacios está na sua melhor temporada. Ele que é uma promessa que há muito tempo é mapeado, que o mercado o observa de uma maneira diferente, ele está desandando a fazer gols e na campanha de Libertadores até aqui, dos 3 gols do Estudiantes, 2 foram dele no mesmo contexto de fora da área. Esse espaço para ele chutar de fora da área é muito liberado pelo próprio Guido Carrilho, que é o grande personagem desse jogo, de novo, porque impôs muita dificuldade ao Flamengo com aquelas bolas longas, porque ele sabe também usar o próprio corpo e o posicionamento para liberar espaço para quem está na frente da área finalizar, está ali muito para receber bolas longas, mas que tem um jogo com os pés também satisfatório, sabe fazer pivô, sabe colocar os meias no jogo e é dominante nos duelos aéreos. O Estudiantes é o time que mais acerta cruzamentos no Campeonato Argentino. A principal ferramenta dos caras para agredir a gente é muito conhecida pelo nosso técnico, então eu estou jardinizado, você também, e ele tem um plano para proteger a gente dessa ameaça que é o Guido Carrilho. Bom, seja como for, o que vier lá do outro lado, o fato é que o Flamengo chega confiante para esse jogo. Depois de vencer o Atlético Mineiro, não bastasse a goleada, foi também uma marca histórica atingida pelo time do Leonardo Jardim. São 7 vitórias seguidas. Não acontecia isso desde 24. Uma vitória para nenhum torcedor colocar defeito. Um roteiro memorável, como já é o nosso retrospecto na Arena do Atlético Mineiro. Invicto, o Flamengo agora tem 4 vitórias em 5 jogos por lá. E o da vez não só terminou em goleada, como também teve show coletivo, Léo Pereira chegando a 300 partidas com o manto sagrado, Rossi protagonista no dia do goleiro e destaque de craques que costumam brilhar contra o rival mineiro. O Plata que o diga, né? Seguimos. Toca seguir agora. Vamos. O gol do Plata, aliás, foi o que mais dependeu de uma jogada individual. E que jogada absurda, de um jogador que já fez história por lá em 2024 e que com o Leonardo Jardim está cada vez mais integrado. Tanto que foi titular pela 3ª rodada consecutiva do Brasileirão. Eu já referi isto anteriormente, das qualidades do Plata. E também falei de uma primeira fase, que da integração dele não estava dentro daquilo que a gente pretendia, desde o momento
que ele integrou as ideias do grupo em termos de trabalho, em termos de atitude, o talento está lá. Eu já conheço o Plata desde a altura do Sporting. Mas vamos falar agora de quem abriu a porteira. Pedro, que coincidentemente, ou não, já que ele é o artilheiro do time no ano com 15 gols e marcou incríveis 6 nos últimos 5 jogos, também fechou o caixão no apagar das luzes. E ó, sempre com uma toqueira envolvente, deixando o Galo tonto em seu próprio território. Acredito que uma das melhores atuações, né, desse ano, sem dúvida, pela dificuldade do jogo, ser na casa deles, um campo diferente do que a gente está acostumado. Mas a gente impôs o jogo. Aqui é bom também que dá para a bola rolar bem, a bola corre mais, então a gente conseguiu impor nosso jogo. Desde o primeiro minuto, eles dificultaram um pouco ali no primeiro tempo, mas depois a gente fez o segundo e conseguiu controlar bem. Mas é isso, continuar crescendo, trabalhando por mais e, se Deus quiser, ter um grande ano de conquista. Bom, o Pedro segue sendo Pedro. O Plata teve a ótima fase coroada com o gol mais bonito. Mas o do Arrascaeta, no finzinho da primeira etapa, nos fez lembrar o quanto ele gosta de marcar contra os caras. E também o quanto o nosso time, que desta vez finalizou 9 vezes a metade das finalizações dos mandantes, conseguiu, enfim, ser mais eficaz com tantas chances que vêm sendo criadas jogo após jogo. Sim, mais um grande jogo. Às vezes fica um pouco apagada a atuação da equipe porque erramos muitos gols e hoje fizemos mais, né? Mas o que mais nos importa a nós é criar situações de gol depois do jogo. A bola às vezes vai ter hora que não vai entrar e temos que estar preparados para isso. Então, quanto a gente mais produzir, mais criar situações, a gente vai estar mais perto da vitória. Você sente em casa aqui também, né? Você sente em casa aqui jogando contra o Atlético também. Muito, mais um neles. E o Mr. Jardim, comandante de um Mengão que chegou a 7 vitórias seguidas, o que não rolava desde março de 2024, concorda, viu? Hoje acabamos por ser mais eficazes das situações que criamos e estou feliz com isso, porque eu sei que o futebol, às vezes há jogos que por um motivo ou outro a bola não entra. Vamos abrir espaço para os esportes olímpicos aqui um pouquinho, falar do Flabasquete, jogo número 3 das oitavas de final do NBB. Foi nessa segunda-feira e o Flamengo venceu. O Flamengo foi a Santa Cruz do Sul e deu a resposta que precisava. No ginásio Arnão, o rubro-negro impôs o ritmo desde o início e bateu o União Corinthians por 90-77 no jogo 3 das oitavas do NBB. A vitória foi construída desde o primeiro tempo, 23-15 no primeiro quarto e 30-16 no segundo. No intervalo, 53-31 para o Flamengo. A vantagem chegou a 28 pontos e, apesar do União Corinthians esboçar uma reação no terceiro período, o Flamengo segurou a pressão e confirmou uma vitória importante na série. Jonathan Luiz foi um dos destaques da partida, com 16 pontos e 9 rebotes, enquanto Franco Baralli anotou 12 pontos e distribuiu 11 assistências. Negrete também foi bem ofensivo, com 15 pontos. Como resultado, o Flamengo faz 2-1 na série melhor de 5 e fica a uma vitória das quartas de final do NBB. Maior campeão da história da competição, com 7 títulos, o rubro-negro traz a decisão para casa. Na quinta-feira, dia 30 de abril, às 7h30, o Flamengo volta ao Maracanãzinho para tentar fechar a série diante da nação. No basquete, o sonho está vivo. No vôlei feminino, na Superliga, ele foi adiado, mas as meninas lutaram até o final. O jogo 3, disputadíssimo. Ficaram no caminho, mas a gente dá parabéns e homenageia o vôlei feminino do Flamengo aqui. O primeiro ato, como um balé de repertório, foi organizado como uma construção dramática progressiva. O corpo de baile se apresenta, as personagens principais começam a se desenvolver. A identidade de cada uma começa a aparecer. Respiração, técnica e movimento. Dividido em 2 partes, o primeiro ato ganhou doses ainda mais dramáticas quando parecia não ter fim. E em um movimento minimamente fora do compasso, a coreografia parecia não ter encaixado no som da música que ecoava do coral, em uníssono.
2-0. Hora do segundo ato. E é aqui que o clima muda. O que foi sugerido no primeiro ato agora se revela de fato. Aqui entra o momento mais marcante. Não é só técnica, é emoção, conexão. É a hora em que a plateia sente a história. O segundo ato, como de costume, alcançou o ponto emocional. Dessa vez, os movimentos pareceram encontrar o ritmo perfeito. 2-2. Mas, mais do que números, a sensação era de permanência, de um time que nunca saiu de cena. O Flamengo esteve ali o tempo inteiro, presente, competindo, sustentando, dançando, até o último ato, o tie-break. E por muito pouco, o espetáculo chega ao fim. 3-2 para o time adversário. Nem todo espetáculo termina como sonhamos. Nem tudo encontra o tempo perfeito. Mas permanecer, mesmo quando o movimento falha, mesmo quando o ritmo escapa, também é arte. E quando o terceiro sinal soa pela última vez, já não é mais sobre o que faltou. É sobre quem ficou em cena até o fim. E entre abraços, aplausos e despedidas, a temporada se encerra. A cortina se fecha. E o que foi inteiro permanece. Falar de um evento importante que rolou em Campinas, no interior de São Paulo, até colar o nome dele aqui, ó, Fórum Nacional de Formação Esportiva do Comitê Brasileiro de Clubes, CBC. É um evento para discutir gestão esportiva, falar de taxas tributárias, e o presidente do Flamengo, o BAP, ele esteve presente. O presidente do Flamengo participou de um painel sobre reforma tributária, que foi mediado pelo medalhista olímpico e ex-velejador Lars Grael. O objetivo era discutir o impacto da reforma tributária para os clubes sociais e esportivos. A reforma impõe às entidades sem fins lucrativos, como é o caso do Flamengo, uma alíquota de imposto superior à de organizações que têm finalidades comerciais, como as SAFs, por exemplo. Nesse novo modelo, os clubes associativos pagam 11,6% de imposto, enquanto as SAFs contribuem com apenas 6%. Além disso, a reforma tributária também diminui a isenção das empresas que aderem à lei de incentivo ao esporte, ou seja, apoiar as modalidades olímpicas e os projetos delas ficou menos atrativo. O Flamengo, ano passado, teve dinheiro de incentivo, teve 36 milhões de incentivo. O Flamengo botou 44 milhões no esporte. O esporte para um clube como o Flamengo, ele é deficitário. Mas ainda assim, nós entendemos do Flamengo que o Flamengo tem um compromisso para além do compromisso do futebol, um compromisso social esportivo na formação de seus atletas e dos cidadãos. Por isso que o Flamengo coloca esse montante de dinheiro no esporte. Por isso que outros clubes fazem a mesma coisa e outras tantas empresas, como foi muito bem colocado aqui, investem no esporte. É como se eles estivessem devolvendo um pouco para a sociedade daquilo que eles arrecadam. Então, quando você é castrado nesse dinheiro, você está definindo que em muitas categorias nós vamos desaparecer. E aí, Arialdo e Laporta, nós vamos começar a ter recordes de arrecadação e não recordes de medalhistas olímpicos no Brasil. Em fevereiro desse ano, o Flamengo encabeçou a campanha Amigo do Esporte para ampliar o debate público sobre o tema e sensibilizar o Congresso Nacional para a derrubada do decreto número 8 de 2026, que manteve os clubes associativos em situação de desequilíbrio em relação às SAFs. O objetivo é avançar na discussão e propor um marco legal que regule esse cenário e reconheça, com a implementação de alíquotas diferenciadas de impostos, a função social e a natureza sem fins lucrativos desses clubes. Não faz o menor sentido quem apoia o esporte no Brasil, não tem finalidade lucrativa e reinveste tudo que ganha no esporte nacional, pagar mais impostos do que quem não tem essa obrigação. Isso, mais do que um equívoco, meus amigos, isso se levado adiante, isso é uma configuração de má fé. E contra isso nós todos vamos nos levantar.
Bom, o Fla Press está acabando, mas eu tenho 2 convites para você aqui antes de ir embora. Primeiro, você já sabe, né? Na quarta-feira, 3 horas antes da bola rolar, às 6h30 da tarde, a gente começa o nosso pré-jogo ao vivo na Flamengo TV, Estudiantes e Flamengo pela Libertadores da América. E na quinta-feira, depois da vitória, que a gente vai conseguir lá na Argentina, que tal um cineminha? Zico, Samurai de Quintino, estreia no dia 30 nos cinemas de todo o Brasil, um filmaço contando a trajetória dele no Japão, por aqui, todos os detalhes. Eu tô lá também, numa participação especial, fiquei muito feliz com isso. E, se ainda não é suficiente para você, o grande protagonista tem um convite pra gente se despedir. A partir do dia 30, todos os cinemas do Brasil, então a torcida do Flamengo, pô, eu fui lá representar toda essa torcida na ONU, não é pouco não, né? Então agora é um retorno. O nosso esporte está muito atrasado em relação a obras de modalidades esportivas, de pessoas que fizeram muito pelo esporte no Brasil. Então eu espero que isso possa dar uma boa balançada para que outros trabalhos venham com nossos grandes atletas.